Esse é o segundo vídeo de uma série de 2 sobre os comandos ping e traceroute, que são comandos de depuração muito útil para administradores, mas também, se você é um usuário tradicional, ele também pode te ajudar a ter alguma informação sobre a rede em que você está e até mesmo ajudar o administrador da rede com algumas informações caso você tenha algum problema. No vídeo anterior, quem não assistiu, eu recomendo, a gente falou especificamente sobre o comando ping e nesse vídeo aqui, como sempre no nosso canal, a gente vai falar de maneira bastante simples como é que se usa o comando traceroute. A gente costuma ver a internet como uma nuvem, como algo que você tem pouca visibilidade. O traceroute, principalmente, consegue abrir isso para a gente. Pelo menos parcialmente eu consigo ter ideia parcial de como é que está os roteadores no meio do caminho. Esse comando também eu posso aplicar dentro da minha rede interna, caso a minha rede tenha vários roteadores, caso a minha rede tenha VLANs interconectadas por roteador. É importante a gente primeiro notar, o comando traceroute, ele funciona em cima de roteadores. Os switches não são vistos pelo comando traceroute, a gente já vai saber por quê. Para a gente entender como é que funciona o comando traceroute, a gente precisa entender uma coisa chamada TTL, é Time to Live. Existem vários protocolos na internet que usam esse termo, então isso pode gerar alguma confusão. Nesse ponto aqui, para o traceroute, nós estamos falando do parâmetro da informação que existe dentro dos pacotes IPs, que é o quê? Dentro desses pacotes, isso é uma obrigação do protocolo, qualquer equipamento, quando vai emitir um pacote, transmitir um pacote dentro da rede, isso pode ser uma requisição, pode ser um servidor mandando para o seu computador um arquivo, dividindo esse arquivo em vários pacotinhos. Cada um desses pacotinhos tem que ter esse tal de TTL, que é um número, e aí cada roteador no meio do caminho decrementa, diminui esse número. Então, por exemplo, ele começa em 128, o default gateway da rede passa para 127, o próximo 126, a 125 e assim por diante. Se esse número chega a zero, e essa informação é importante, quando esse número chega a zero, o roteador que fez ele chegar a zero joga o pacote fora, pega o endereço de origem desse pacote e manda uma mensagem dizendo: olha, eu descartei esse pacote. Para que serve isso? Para evitar que os pacotes fiquem rodando infinitamente na internet. Se eu tiver um problema de configuração, de roteamento, se eu tiver um loop dentro da rede, numa rede de switches, eu uso o spanning tree para resolver esse tipo de problema. A gente tem um vídeo sobre o spanning tree que eu vou deixar nas observações, mas o spanning tree ele corta a rede. Os roteadores, eles não têm isso. Os loops, eles existem em termos de topologia, mas eles não podem existir em termos de roteamento. Se eles existirem, os pacotes ficariam infinitamente e ali cada vez ocupando mais os links até que eles ficassem totalmente ocupados somente com pacotinhos ali ficando tontos. Então, o TTL serve para isso. Cada roteador decrementa, se chegar a zero, ele descarta o pacote e manda um aviso de volta. Como é que a gente pode usar isso? Bom, primeiro usando o comando ping. Então, por exemplo, eu dou o comando ping para o endereço 8.8.8. Ele dá lá em cima esse resultado. Bacana. Muito bem. No comando ping, ele tem o parâmetro "-i", onde eu posso dizer qual é o TTL que eu quero que ele saia da minha máquina. Então, se eu colocar TTL 1, significa que o meu default gateway vai responder, vai descartar o pacote e vai me responder. Então, o que acontece aqui? Nessa parte aqui do meio, eu coloquei o ping "-i1", e ele, então, quem respondeu foi o 92.168.0.1, que é o meu default gateway. Não tem nenhuma novidade, era o que eu queria. Se eu colocar "-2", vai ser o segundo roteador, ou seja, o gateway do meu default gateway, que aí nesse caso aqui na minha rede é o 10.60.216.1. Aí eu posso fazer "-i3", eu vou achar o terceiro, o quarto, o quinto, até eu efetivamente chegar no 8.8.8.8. Legal, bacana, mas puxa vida, será que não teria um jeito mais fácil de eu fazer isso? Será que não existe nenhum comando que possa fazer isso para mim? Bom, como você deve estar imaginando, o assunto de hoje é o traceroute, adivinha só, é o traceroute. Então, ele é um comando, no DOS ele é o comando tracert, no Linux, no macOS, que também tem por trás no Linux, é traceroute completo. Então, o traceroute "-d de dado, eu já vou explicar o que é esse "-d de dado, ignora ele por um momento, mas é algo que você vai querer colocar em todos os comandos, espaço o endereço. Então, o que esse comando faz? Ele faz exatamente essa história de colocar os TTLs crescentes. Ele manda, nesse caso, 3 pacotinhos, cada um com o TTL crescente. Então, o primeiro com TTL igual a 1, então foi o meu default gateway que respondeu. O segundo com TTL igual a 2, 3, 4. Então, eu descobri
quais são os endereços de todos os roteadores que existem entre a minha máquina e esse computador, esse servidor 888. E repara, por exemplo, que o 7 ele tem um tempo menor do que, por exemplo, o 3, porque chegou a 10 milissegundos. Por que isso? Bom, pode ter várias coisas. Pode ser que, no caso do 3, tinha um momento de congestionamento na minha rede. Pode ser que o 3, por exemplo, tivesse mais... O roteador tivesse mais ocupado, então ele demorou alguns milissegundos a mais para processar o meu pacote e responder. Então, pode ser vários fatores diferentes. Talvez eu precisaria, então, fazer um ping, por exemplo, para o 3 e um ping para o 7, continuamente com vários pacotes, e medir o tempo só para ver se isso realmente é algo que se mantém ou se, por acaso, é só um momento de atraso, de congestionamento na rede. Lembrando que o traceroute ele faz cada um desses pacotes sequencialmente, ele não faz isso tudo ao mesmo tempo. Então, o momento em que ele testou o 3 foi um pouco antes de ele ter testado o 7. Então, por isso que pode ter acontecido, por exemplo, essa variação de tempo. Aqui eu estou fazendo o mesmo comando, mas para um IP onde eu tenho, da minha máquina até ele, IPv6. Então, o traceroute, nesse caso, está sendo feito em cima de IPv6. A gente está vendo os IPs V6 dos equipamentos que existem no meio do caminho. E a gente vai reparar que alguns aí têm asteriscos. Por quê? Esse aí são pings que não tiveram resposta, ou seja, a resposta esperada, que seria um roteador qualquer avisar de que ele descartou o pacote, não veio. Então, no 5 e no 6 aconteceu uma vez só. Provavelmente algum congestionamento, talvez, como a gente falou, o roteador estivesse muito ocupado e ele falou, não vou fazer isso aqui, eu vou deixar isso aqui de lado, vou rotear. O 7 e o 8 realmente não responderam. Provavelmente porque, bom, algumas opções. Primeiro, talvez o próprio administrador desses roteadores proibiu ele de responder traceroute. Tem redes que fazem isso. A princípio, talvez por segurança, para que ninguém descubra o IP dos roteadores no backbone de uma operadora. Não é lá uma grande segurança, mas é alguma coisa. Existem também, às vezes, também problemas de configuração. Então, alguns roteadores, às vezes, por simplesmente desconsideram TTLs a partir de um certo ponto. Então, por exemplo, talvez o 7, o 8 e o 9 sejam, na verdade, o mesmo roteador, apenas o 9 é que ele não considera os TTLs muito pequenos. Então, existem várias explicações para isso, mas basicamente o que aconteceu foi que no 5 e no 6 ele perdeu um pacotinho, e no 7 e no 8 ele mandou os 3 pacotes, e os 3 pacotes foram perdidos. Aqui a gente tem um exemplo do traceroute sem o "-d" digitado. Repara o que acontece, quando você faz esse comando do traceroute, ou tracert no Windows, né, sem o "-d", ele tenta resolver o nome do IP, fazendo um DNS reverso. E o que acontece? Com isso ele gasta tempo. Por exemplo, na linha 1 e na linha 2 são IPs que não têm DNS reverso, mas ele demorou ali 3 segundos, que é o tempo de timeout de resolução do DNS do traceroute, para passar para a próxima linha. Então, quando você não coloca o "-d", ele fica mais lento, tá? E para mim, pelo menos no meu caso, eu acho isso muito chato. Então, muitas vezes eu estou dando um comando traceroute, eu esqueço de colocar o "-d", eu já aperto o Ctrl+C para cancelar e repito o comando com o "-d", porque vale mais a pena recomeçar com o "-d" do que deixar ele fazer todo esse tempo. Mas façam os testes, se vocês quiserem, vocês vão perceber o que eu estou falando. Com o "-d", ele acaba sendo muito mais rápido, porque não precisa ficar resolvendo os nomes. E agora, por último, uma explicação de um fenômeno que você pode encontrar fazendo traceroute. Você pode encontrar um degrau grande de diferença de atraso. Quando o degrau é para cima, você encontrou um link que está congestionado. Então, por exemplo, você viu ali na média, falando assim, em média, o primeiro roteador deu 10 milissegundos, o segundo 11, o terceiro 13, o quarto deu 50, o quinto deu 55 e o sexto 58. Ou seja, nesse momento você encontrou um degrau, esse degrau é algum link congestionado, você descobriu entre você e a máquina de destino aonde está o principal problema de atraso. Uma outra coisa que você pode fazer é o inverso, isso é mais difícil de entender. Você tem uma diminuição no tempo. Então o primeiro deu 10 milissegundos, 12, 13 e 5, 6. O que seria, o que poderia ser essa questão? Bom, no roteamento,
cada roteador dentro de uma rede faz a sua própria decisão. Então imagina que eu tenho esse caso aqui, entre a minha máquina que está aqui embaixo na esquerda e o servidor que está lá em cima na direita, eu tenho mais de um caminho, eu posso ter esse caminho de A até F, e também eu posso ter ABXF. Vamos supor que o B decide que o caminho melhor para ele chegar no servidor seja o C, e o F decida que o melhor caminho para chegar no meu desktop seja o X. O F eu consigo entender porque ele faria isso, porque é o caminho mais curto. Mas por que o B faria o caminho inverso? Depende muito da configuração dele. Talvez para essa operadora o link BX seja mais caro. Talvez a operadora queira reservar o link BX para outros serviços. Então, por alguma razão, eu posso ter esse tipo de topologia. E o que vai acontecer? Quando eu fizer o comando traceroute, o que eu vou ver? Bom, no A, ok, um tempo com X, 10 milissegundos, até o B, por exemplo, 12 milissegundos, o C, 13, porque do C, por exemplo, ele vai fazer ABC, depois vai voltar BA. Para o D, vai fazer ABCD, CBA. Até chegar no E, que de novo, o comando traceroute sempre vai como destino o servidor. Ele apenas coloca o TTL pequeno para que no meio do caminho algum roteador mande a mensagem de erro. Então, quando o pacote chegar efetivamente no E, ele vai mandar a mensagem de erro de volta DCBA. Porém, quando for a vez do F, ele vai mandar a mensagem de erro via XBA, que é mais rápido. Então, eu vou ver um degrau para baixo. Então, eu vou descobrir que a minha rede, uma das explicações para isso, é que a rede entre a minha máquina e o servidor está assimétrico. Ele vai por um caminho, mas quando o servidor responde, ele responde por outro caminho. O roteamento permite isso, não é uma coisa, vamos dizer assim, normal, mas é uma coisa possível de acontecer. E essa é uma das possibilidades quando você tem esses degraus para baixo. Então, o pacote, eu descubro então que quando eu mando alguma informação para esse servidor, por uma requisição, ele vai por um caminho, mas as respostas vêm por outro caminho. Então, o comando traceroute é um complemento muito importante, principalmente para os administradores da rede, para descobrir o caminho que um pacote está fazendo. Eu uso muito ele em depuração de redes. Quando eu tenho um problema, uma rede não está conseguindo falar para outra, eu preciso descobrir aonde o problema está. Então eu dou esse comando traceroute e analiso se os IPs que aparecem são os IPs que eu imaginava. Uma coisa que muitas vezes acontece é onde são loops na rede. Eu faço o traceroute, aparece o roteador A, roteador B, C, D, B, C, D, B, C, D, B. Então tem um loop na rede e nunca vai chegar na rede, no endereço final, porque esses dois tem algum problema de configuração entre esses roteadores, algum problema na tabela de roteamento, no protocolo de roteamento entre esses equipamentos. Então, o traceroute, quando você está tentando acessar de um ponto A um servidor ou uma máquina no ponto B, você sabe que essa máquina no ponto B está efetivamente ligada, o traceroute é o seu amigo, é o seu aliado para descobrir aonde é que está acontecendo o problema. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!